Choro, emoção e despedida marcaram o último treino do Flamengo de 2024. Reformulação geral no departamento de futebol do Mengão. Chapa quente na Gávea no último sábado, pré-eleição, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o que foi esse último sábado, porque hoje foi um dia movimentadíssimo, porque teve despedida no Ninho, foi o último dia de campanha na Gávea, cara, muito movimentado. O negócio é o seguinte, vou explicar pra vocês. No Ninho do Urubu, Marcos Braz, que é, né, o vice-presidente de futebol hoje, ele se despediu. Ele está saindo da pasta de vice-presidente de futebol, não vai ser o vice-presidente de futebol no ano que vem, e foi lá hoje para poder se despedir dos jogadores, da comissão técnica e também do treinador Felipe Luiz. O Marcos Braz, ele estava bem emocionado, o Bruno Spindel até chegou a chorar, e o Michael também, cara, chorou ali na despedida do Marcos Braz. O Marcos Braz, ele se despede da pasta de futebol do Flamengo, independente de quem ganha a eleição, na próxima segunda-feira, ele não vai continuar. O novo presidente, ele vai ter por desafio fazer uma reformulação no futebol do Flamengo, porque desde que o presidente Rodolfo Landim ele assumiu a gestão, ele vem ali tocando, né, ao lado do Marcos Braz, o futebol, e era meio que as decisões tomadas pelos dois. Por um tempo teve ali aquele famoso conselhinho e tal, mas as decisões, no modo geral, foram sempre tomadas pelo Marcos Braz e também pelo presidente Rodolfo Landim. O presidente Rodolfo Landim não continua na presidência e o Marcos Braz, ele não vai continuar no departamento de futebol. Com isso, vai ser feito uma reformulação, além de alguns jogadores que devem sair, a exemplo do Gabigol, que vai se despedir amanhã, a exemplo também do próprio Davi Luiz, que está em final de contrato. Flamengo deve vender alguns jogadores. Amanhã deve ser o último jogo do Flamengo, não só para o Gabigol, mas alguns outros jogadores do elenco também. Esperar para ver aí como é que vai ficar essa situação, mas a promessa dos três candidatos, tanto do BAP, como do Maurício, como também do Rodrigo, é de profissionalizar o departamento de futebol. Nenhum dos três tem um nome ali de vice-presidente de futebol, nenhum dos três tem, tal, fulano de tal. O Landim, quando ele foi eleito lá em 2018, na eleição dele, ele já falou, o Marcos Braz vai ser o meu vice-presidente de futebol. Nenhum dos três candidatos anunciou ainda o nome do vice-presidente de futebol. Então não se sabe quem vai ser o vice-presidente de futebol do Flamengo ainda, mas o que se sabe, aí eu posso cravar aqui com certeza, é que vai ser, né, ou a tendência é que seja um departamento de futebol profissional. Quem fala muito sobre profissionalismo é o BAP e o Maurício. O Rodrigo Dunch chegou a falar que não deve ser tudo colocado na mão do profissional, como não deve ser tudo também colocado na mão de um vice-presidente amador, como é chamado o vice-presidente. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Já que eu estou falando de candidatos, deixa eu falar logo do dia na Gávea, que hoje o clima foi quente, filho. Hoje o pau quebrou. Hoje é o último sábado, né? O sábado que antecede as eleições do Flamengo. Então, assim, é um dia importantíssimo. Por quê? É o último dia, teoricamente, que os candidatos têm para poder ir lá fazer campanha, fazer esse corpo a corpo, tentar virar voto, tentar convencer ali os sócios que estão na Gávea a irem na segunda-feira na Gávea, votar e aquela coisa toda. Mais de 5 mil pessoas estão aptas a votar. A gente deva ter aí, no máximo, ali, 3 mil pessoas indo votar na segunda-feira. E aí são 3 candidatos. Hoje, tava já o último dia lá, o BAP fez o evento dele com os apoiadores dele, o Maurício fez o evento dele com os apoiadores dele, e o Rodrigo Dunch de Abrantes fez o evento dele com os apoiadores deles. Agora é esperar o resultado das urnas na próxima segunda-feira. Bom, mudando de assunto aqui agora, falar sobre o jogo de amanhã, porque o Flamengo deve ter a situação do Bruno Henrique indefinida, ainda não se sabe se o Flamengo vai conseguir uma liminar, um efeito suspensivo
para o Bruno Henrique no STJD. Até o momento, são 5h30 da tarde, o Flamengo ainda não conseguiu, então o Bruno Henrique, a princípio, está suspenso. Hoje foi o último treino do Felipe Luiz, o último treino do ano, e o provável time do Flamengo é Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar de la Cruz, Gerson, Gonzalo Plata ou Bruno Henrique, Michael e Gabriel Barbosa ou Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo para essa partida de amanhã contra o Vitória. O Flamengo não briga por mais nada, eu acho que o Vitória também já não briga por mais nada nesse campeonato, só vou olhar aqui a tabela para eu passar para vocês direitinho, para não errar. Cadê? Abre aí a tabela. Vitória é o Vitória é o 11º colocado, tem 46 pontos. Se ganhar, vai a 49. O máximo que consegue chegar ali é no Cruzeiro. Mas se perder, não baixa de... se bem que se perder, o Vitória pode ficar fora da zona de classificação para a Sul-Americana, né? Então o Vitória vai ter que correr um pouquinho mais, vai ter que jogar para poder ganhar, porque... Até o 14º vai para a Sul-Americana. O 14º hoje é o Atlético Mineiro, que tem 44 pontos. Então, se o Atlético Mineiro ganhar, Juventude ganhar, Grêmio ganhar e o Vitória perder, o Vitória vai para 14º. O Fluminense é o 15º, tem 43. Então, teria que o Fluminense ganhar. Eu não sei no critério de desempate, mas eu acho que o Vitória ainda briga, talvez até posição. O Flamengo nem por isso. Se ganhar ou se perder, se empatar, continua em terceiro lugar aqui no Campeonato Brasileiro. Mais uma coisa que eu queria falar sobre esse dia de amanhã é sobre o São Paulo, cara. O São Paulo soltou uma nota oficial dizendo que Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Caleri serão preservados por causa do desgaste acumulado ao longo do ano. O Wellington se despediu dos companheiros na manhã e o Eric foi liberado para resolver questões pessoais. Então o São Paulo já liberou o time, vai jogar contra o Botafogo amanhã. Se o Botafogo empatar com o São Paulo, o Botafogo é campeão. Se ganhar, também é campeão. O Palmeiras enfrenta o Fluminense lá e aí, meus amigos, é bem complicado. Vamos ver o que vai acontecer nessa reta final, nesse último dia de Campeonato Brasileiro, tá certo?